Narrativa. Eu estava no meio de uma reunião de estratégia quando meu telefone explodiu. A mensagem que apareceu tornou todo mundo na sala irrelevante por cerca de 10 segundos. Eu não sou sua posse. Eu vou chegar em casa tarde esta noite. Não me ligue. Curta. Fria. Definitiva. Eu li 2 vezes. Então eu digitei de volta sem hesitação. Eu não sou mais seu marido. Não volte. Eu apertei enviar, coloquei o telefone de face para baixo na mesa de conferência, e retornei minha atenção para as projeções trimestrais que meu parceiro estava apresentando. A indústria farmacêutica não espera por ninguém, e nem eu. Meu telefone começou a vibrar imediatamente. 1 vez. 2 vezes. 10 vezes. Eu ignorei completamente. Você está bem? Marcos perguntou, notando meu telefone acendendo como uma bola de discoteca. Bem. Acabei de resolver um problema mais rápido do que o esperado. Continue. No momento em que a reunião terminou 40 minutos depois, eu tinha 67 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens que eu não me dei ao trabalho de ler. Eu desliguei o telefone completamente. Aqui está o que você precisa entender. Isso não foi repentino. Minha esposa tinha sido diferente por meses. As noites tardias começaram por volta de fevereiro, sempre com a mesma desculpa. Jantar com Chloe e Megan, suas amigas mais próximas. Clubes de livro se tornaram noites de vinho. Noites de vinho se tornaram brunches de fim de semana que duravam até a noite. Ela parou de perguntar sobre a empresa. Parou de fingir se importar com as inovações farmacêuticas que estávamos desenvolvendo. A mulher que uma vez celebrava toda a aprovação da FDA comigo agora não conseguia lembrar os nomes dos nossos produtos principais. E a atitude dela mudou. Ela se tornou desafiadora sobre coisas pequenas. Desdenhosa sobre as importantes. Quando eu mencionei me sentir distante, ela me acusou de ser controlador. Quando eu sugeri aconselhamento, ela riu e disse que eu estava exagerando. Mas aquela mensagem hoje? Aquilo foi ela cruzando uma linha que ela nem sabia que existia. Eu construí essa empresa farmacêutica do zero. Comecei em um escritório alugado com um produto e um sonho. Levou 10 anos para chegar onde estamos agora. Operação de tamanho médio, reputação sólida, crescimento consistente. Eu sei como reconhecer ameaças e eliminá-las antes que se tornem problemas. É por isso que eu tive um acordo pré-nupcial redigido antes de nos casarmos. Meu advogado, Sr. Patterson, insistiu nisso. A prova de ferro. Protegia tudo. O negócio. A casa. Investimentos. Propriedade intelectual. Ela assinou sem muita confusão. Provavelmente porque ela nunca pensou que importaria. Acontece que importa. Eu saí do escritório e dirigi direto para um hotel perto do centro. Não porque eu estava fugindo. Porque eu estava criando distância para pensar claramente. Decisões emocionais destroem empresas e vidas. Eu não tomo decisões emocionais. Por volta da meia-noite, eu liguei meu telefone de volta. As mensagens eram previsíveis. Pânico. Raiva. Confusão. Negociação. O que você quer dizer com você não é mais meu marido? Nós precisamos falar sobre isso. Você não pode simplesmente jogar fora nosso casamento por causa de uma mensagem. Eu não quis dizer assim. Por favor, venha para casa. Eu deletei todas sem responder. Então eu enviei uma única mensagem. Contate meu advogado para qualquer comunicação futura. Então eu fiz uma ligação para alguém que eu usei antes para questões de segurança corporativa. Um investigador particular que se especializava em proteger propriedade intelectual e descobrir espionagem industrial. Eu preciso de um levantamento completo sobre alguém. Discreto. Completo. E eu preciso dentro de 48 horas. Quem é o alvo? Minha esposa. Houve uma pausa. Entendido. Eu começo esta noite. Eu desliguei e encarei o teto do quarto de hotel. Eu estava exagerando? Talvez. Mas pessoas bem-sucedidas confiam em seus instintos. E os meus estavam gritando que algo estava muito errado. Aquela mensagem não era só desrespeitosa. Era estratégica. Era projetada para estabelecer dominância. Para definir novas regras no nosso relacionamento. Ela só não percebeu que eu não jogo jogos onde eu não estou segurando todas as cartas. Eu adormeci aquela noite sabendo uma coisa com certeza absoluta. No momento em que esta semana terminasse, eu saberia exatamente o que ela tinha estado fazendo. E ela entenderia exatamente o que ela tinha perdido. O nome do investigador era David Thompson. Ex-FBI, agora setor privado. Ele me ajudou uma vez antes quando um concorrente tentou plantar alguém no nosso departamento de pesquisa. Completo.
discreto e caro. 46 horas depois que eu o contratei, nós nos encontramos em uma sala de conferência no meu escritório depois do horário. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Você não vai gostar disso. Eu não contratei você para gostar. Eu contratei você para saber. Ele abriu a pasta. Fotografias se espalharam. Minha esposa entrando em um prédio de apartamentos no centro. Saindo do mesmo prédio horas depois. Encontrando duas mulheres em restaurantes caros. Chloe e Megan. Suas supostas melhores amigas. Mas havia uma quarta pessoa em várias fotos. Um homem que eu não reconhecia. O nome dele é Ethan Sinclair. Vice-presidente executivo na Sterling Pharmaceuticals. Eu senti minha mandíbula apertar. Sterling Pharmaceuticals. Nosso maior concorrente. Há quanto tempo? Pelo que eu posso dizer, cerca de 4 meses. Mas aqui é onde fica interessante. David puxou outro conjunto de documentos. As duas amigas. Elas têm facilitado tudo. Reservando quartos de hotel sob os nomes delas. Fornecendo álibis. E elas têm se encontrado com Sinclair separadamente. Sem sua esposa presente. Espionagem corporativa. Essa seria a minha suposição. Eu puxei registros de telefone. Obtidos legalmente através de canais apropriados. Sua esposa tem mandado mensagens para Sinclair diariamente. Mas ela também tem estado em chats em grupo com aquelas duas amigas. E os tópicos. Ele deslizou seu tablet para mim. Elas estão discutindo sua empresa. E especificamente. Eu rolei pelas mensagens. Meu estômago revirou. Mas meu rosto permaneceu neutro. Ele sabe sobre o pipeline de P&D? Quando é a reunião de aprovação da FDA? Ele quer saber sobre protocolos de segurança. E as respostas dela? Vagas. Mas claramente pescando informações de mim. Eu perguntei a ele sobre o lançamento do novo produto. Ele não daria detalhes. Segurança está mais apertada agora. Ele mudou algumas senhas na semana passada. David se recostou. Ela tem feito perguntas para você, não tem? Eu pensei de volta. 3 meses atrás. Ela de repente se tornou interessada no meu trabalho de novo. Perguntou sobre estratégias de lançamento. Queria saber sobre arquivamentos de patentes. Parecia curiosa sobre nossos sistemas de segurança. Eu desviei toda vez. Atribui a um interesse renovado no nosso casamento. Acontece que meus instintos eram mais afiados do que eu dava crédito. Qual é o ângulo de Sinclair? Pelo que eu posso juntar, ele tem feito promessas. As duas amigas estão esperando algum tipo de pagamento. Possivelmente opções de ações ou dinheiro se certas informações se tornarem disponíveis. Sua esposa. Ele pausou. Eu acho que ela acredita que isso é genuíno. O caso, quero dizer. Ela pode não entender completamente que está sendo usada. Isso não é problema meu. Justo o suficiente. David fechou a pasta. Há mais uma coisa. Sterling Pharmaceuticals tem sido incomumente agressiva ultimamente. Cortando nossas ofertas. Lançando produtos concorrentes bem antes dos nossos chegarem ao mercado. Quase como se eles tivessem informações internas. Porque eles têm. Eu me levantei e caminhei para a janela. As luzes da cidade se estendiam abaixo. Eu construí esta empresa nesta cidade. Toda a rua lá embaixo representava um consultório médico. Uma clínica. Um hospital que confiava nos nossos produtos. E alguém estava tentando derrubar isso usando minha própria esposa. Qual é seu próximo movimento? David perguntou. Eu vou deixar eles pensarem que estão vencendo. Mudar nada óbvio. Manter a investigação quieta. Mas eu quero tudo documentado. Toda reunião. Toda mensagem. Toda transação. Se Sinclair prometeu compensação para aquelas duas amigas, eu quero prova. Se dinheiro mudou de mãos, eu quero registros. E sua esposa? Ela fez sua escolha quando enviou aquela mensagem. Agora ela é só outra ameaça de segurança para minha empresa. Eu vou lidar com ela do mesmo jeito que lido com qualquer ameaça. Eliminá-la completamente. David reuniu seus materiais. Eu vou continuar cavando. Me dê outra semana. Eu vou ter o suficiente para enterrar todos eles. Depois que ele saiu, eu liguei para o Sr. Patterson em casa. Ele atendeu no segundo toque. Nós temos um problema. Problema de espionagem corporativa. Eu preciso de você no escritório na primeira hora amanhã. E traga alguém que se especialize em litígio de propriedade intelectual. Quão ruim.
Ruim o suficiente para que nosso acordo pré-nupcial esteja prestes a se tornar a menor das preocupações de qualquer um. Eu desliguei e peguei a cópia do pré-nupcial do meu cofre. Virei para a página 7. Seção 12. Cláusula de infidelidade com proteção completa de ativos. Ela não pegava nada. Nem a casa. Nem os carros. Nem uma única ação da empresa. Ela assinou isso 5 anos atrás, mal lendo. Provavelmente pensou que era padrão. Provavelmente assumiu que eu nunca faria valer. Ela estava errada em ambas as contas. Eu redigi um único e-mail para minha equipe executiva. Implementar protocolo de segurança Delta. Efetivo imediatamente. Sem exceções. Protocolo Delta significava informação compartimentalizada. Rotações de senhas. Acesso restrito a arquivos sensíveis. Qualquer um fazendo perguntas incomuns seria sinalizado. Meu telefone vibrou. Outra mensagem dela. Por favor. Nós precisamos falar. Eu sinto muito. Eu bloqueei o número e voltei ao trabalho. Protocolo de segurança Delta entrou em vigor às 6 horas. Todo empregado recebeu novas credenciais. Registros de acesso foram monitorados em tempo real, arquivos sensíveis foram movidos para servidores criptografados com autenticação biométrica. Minha esposa não tinha ideia de que as paredes estavam se fechando. Ela continuou ligando de números diferentes. Telefones de amigos. Números de bloqueio. Até o telefone fixo do escritório uma vez. Eu ignorei toda a tentativa. Deixe ela entrar em pânico. Deixe ela se perguntar. Pânico torna as pessoas desleixadas e eu precisava dela desleixada. O Sr. Patterson chegou com Laura Jenkins, uma especialista em litígio com uma reputação por destruir casos de espionagem corporativa. Ela não perdeu tempo com amenidades. Me mostre tudo. Eu expus as descobertas de David. As fotografias. Os registros de mensagens. A conexão com Ethan Sinclair. O timing suspeito dos movimentos competitivos da Sterling Pharmaceuticals. Laura estudou os materiais por 20 minutos sem falar. Finalmente, ela olhou para cima. Isso é acionável. Criminalmente e civilmente. Se pudermos provar que Sinclair solicitou informações proprietárias através da sua esposa, Sterling Pharmaceuticals é responsável. Se as amigas receberem compensação ou promessas de compensação, elas são co-conspiradoras. E sobre minha esposa? Depende do que ela sabia e quando. Mas a infidelidade sozinha ativa seu pré-nupcial. Ela não pega nada no divórcio. O ângulo de espionagem é separado. Podemos perseguir acusações se você quiser empurrar tão longe. Eu quero pressão máxima. Em todos eles. Patterson pigarreou. Há uma consideração tática. Se nos movermos rápido demais, eles vão contratar advogados e parar de se comunicar. Precisamos que eles se incriminem mais. Então esperamos. Nós armamos uma armadilha, Laura disse. Sua esposa não sabe que você tem essa informação ainda. Ela provavelmente pensa que você está só chateado com a mensagem. Use isso. Tire ela para fora. Faça ela dizer algo incriminador. Eu considerei. Parte de mim queria acabar com isso imediatamente. Mas a parte estratégica, a parte que construiu uma empresa farmacêutica do nada, entendia o valor da paciência. O que você sugere? Arrume uma reunião. Faça ela pensar que há uma chance de reconciliação. Traga um dispositivo de gravação. Deixe ela falar. As pessoas confessam quando pensam que estão sendo perdoadas. Naquela noite, eu enviei uma mensagem de um novo número. Nós devíamos falar. Jantar amanhã. Só nós. Ela respondeu em 30 segundos. Sim. Por favor. Onde? Riverside Grill. 7 horas, eu estarei lá. Obrigada por nos dar uma chance. Eu não respondi. No dia seguinte, David ligou com uma atualização. Sinclair se encontrou com as duas amigas ontem. Eu tenho áudio. Elas estavam em um parque público. Pensaram que estavam sendo cuidadosas. Não estavam. Envie para mim. A gravação era condenatória. Voz de Megan. Ele continua perguntando se ela pegou a informação ainda. Eu disse a ele que ela está trabalhando nisso. Voz de Chloe. E se ela não conseguir? Nós fomos prometidas $20 cada se isso funcionar. Ela vai conseguir. Ela está motivada. Ela acha que Sinclair vai deixar a esposa dele por ela. Risadas. Risadas cruéis. Calculadoras. Ela sabe que estamos sendo pagas? Claro que não. Ela acha que estamos ajudando ela a ter um caso.
Ela não tem ideia de que isso é negócio. Eu ouvi 2 vezes. Minha esposa não estava só me traindo. Ela estava sendo usada por pessoas que ela confiava. Pessoas que estavam rindo sobre isso. Eu não senti nada. Sem raiva. Sem tristeza. Só cálculo frio. Às 6h30 da tarde, eu estava no Riverside Grill. Eu escolhi uma mesa no fundo. Quieta, mas não privada. Eu usei um dispositivo de gravação. Legal no nosso estado com consentimento de uma única parte. Ela chegou às 7h05. Vestida com cuidado. Cabelo feito. Maquiagem precisa. Ela parecia nervosa. Ela sentou do outro lado de mim. Obrigada por me encontrar. Você disse que queria falar. Fale. Eu sinto muito sobre a mensagem. Eu estava brava. Eu não quis. Sim, você quis. As pessoas querem dizer o que dizem quando pensam que ninguém vai desafiá-las. Ela recuou. Nosso casamento tem problemas. Eu sei disso. Mas nós podemos consertar isso. Nós podemos ir para aconselhamento. Nós podemos. Responda a uma pergunta primeiro. Quando começou? Quando o que começou? Não me insulte. O caso. Quando começou? O rosto dela ficou pálido. Eu não sei do que você está falando. Eu peguei meu telefone e coloquei uma fotografia na mesa. Ela entrando no prédio de apartamentos de St. Clair. A cor drenou completamente do rosto dela. O nome dele é Ethan St. Clair. VP executivo na Sterling Pharmaceuticals. Suas amigas Chloe e Megan têm facilitado. Quer ver mais fotos? Ou estamos acabados de fingir? As mãos dela tremiam. Eu posso explicar. Tenho certeza que você pode. Mas primeiro, me diga algo. Ele perguntou sobre minha empresa? Sobre nossos produtos? Nossos sistemas de segurança? O quê? Não. Isso não é sobre. Não minta para mim. Não agora. Ela encarou a mesa. Quando ela finalmente falou, sua voz era mal audível. Ele perguntou algumas perguntas. Mas era só conversa. Ele estava interessado na minha vida. Interessado na propriedade intelectual da minha empresa, você quer dizer? Não. Não era assim. Eu me inclinei para a frente. Aqui está o que vai acontecer. Você vai sair desta mesa, empacotar seus pertences e desocupar minha casa. Você tem 48 horas. Depois disso, as fechaduras mudam e qualquer coisa deixada dentro se torna lixo. Você não pode simplesmente me chutar para fora. Aquela é minha casa também. Verifique o acordo pré-nupcial. Página 7. A casa é minha. Sempre foi. Lágrimas começaram a cair. Por favor. Eu cometi um erro. Eu estava sozinha. Você trabalha o tempo todo. E ele prestava atenção em mim. Ele te usou. E você deixou porque você estava muito autoabsorvida para notar. Eu me levantei. Meu advogado vai contatar você sobre o divórcio. Não se dê ao trabalho de contestar. Você assinou qualquer direito de lutar quando assinou aquele pré-nupcial. E sobre nós? E sobre tudo que construímos juntos? Nós não construímos nada juntos. Eu construí uma empresa. Você decorou uma casa com meu dinheiro. Há uma diferença. Eu saí do restaurante, deixando ela sentada lá sozinha. O dispositivo de gravação capturou tudo. A admissão dela do caso. O reconhecimento dela de que St. Clair perguntou sobre minha empresa. Não era o suficiente para provar conspiração. Mas era um começo. E eu estava só começando. 2 dias depois, eu entrei na minha casa para encontrá-la vazia. Ela pegou suas roupas. Alguns móveis que ela comprou. E itens pessoais. Tudo mais permaneceu. Ela deixou as chaves no balcão da cozinha com um bilhete que eu não me dei ao trabalho de ler. David ligou naquela tarde com notícias. St. Clair acabou de ter uma reunião de emergência com o departamento jurídico da Sterling. Durou 3 horas. Ele saiu parecendo que tinha visto um fantasma. Eles sabem que estamos investigando. Provavelmente. Mas aqui está a parte interessante. As 2 amigas, Chloe e Megan, têm tentado alcançar sua esposa sem parar. Ela não está respondendo. Eu acho que ela contou a elas que você sabe sobre o caso. E agora elas estão em pânico. Bom. Deixe elas em pânico. Laura Jenkins tinha estado ocupada também. Ela arquivou notificações preliminares com a equipe jurídica da Sterling Pharmaceuticals.
alegando espionagem corporativa e exigindo preservação de todas as comunicações envolvendo Ethan Sinclair. Era um tiro de advertência. Coopere ou enfrente acusações federais. A resposta da Sterling veio em horas. Eles queriam uma reunião. Nós sentamos do outro lado da equipe jurídica deles em uma sala de conferência neutra. 3 advogados. O chefe de conformidade deles. E conspicuamente ausente. Ethan Sinclair. O conselheiro principal deles falou primeiro. Nós queremos deixar claro que Sterling Pharmaceuticals não tem conhecimento institucional de qualquer conduta imprópria por Sr. Sinclair. Se ele agiu inadequadamente, foi sem autorização ou consciência da liderança corporativa. Laura não piscou. Então vocês estão jogando ele debaixo do ônibus antes de termos apresentado evidências. Nós estamos esclarecendo nossa posição. Se Sr. Sinclair se envolveu em espionagem industrial ou solicitação de informações proprietárias, ele fez isso como um ator desonesto. Conveniente. E os pagamentos para Chloe Reeves e Megan Walsh foram desonestos também. Os advogados de Sterling trocaram olhares. Eles não sabiam que tínhamos essa informação. Nós vamos precisar investigar essas alegações. Vocês façam isso. Enquanto isso, Sr. Sinclair está suspenso pendente de investigação, correto? A partir desta manhã, sim. Eu falei pela primeira vez. Não bom o suficiente. Eu quero ele demitido. Eu quero uma admissão formal de que as vantagens competitivas recentes da sua empresa vieram de informações roubadas. E eu quero garantias de que isso nunca aconteça de novo, por escrito, com penalidades financeiras anexadas. Isso é um pedido significativo. É uma demanda razoável considerando a alternativa é processo federal e um escândalo público que destrói sua reputação. A reunião terminou com eles pedindo 48 horas para conferenciar com o conselho deles. Nós concordamos. Naquela mesma noite, minha esposa apareceu no meu escritório. Segurança ligou antes de deixar ela subir. Ela está insistente, senhor. Diz que é uma emergência. Deixe ela subir. Mas fique perto. Ela entrou no meu escritório parecendo destruída. Cabelo despenteado. Sem maquiagem. Círculos escuros sob os olhos. Elas me usaram, ela disse sem preâmbulo. Eu sei. Chloe e Megan. Elas estavam trabalhando com Ethan o tempo todo. Elas foram pagas. Você sabia disso? Elas foram pagas para ajudar ele a pegar informações de mim. Sim. Eu sabia. Ela afundou em uma cadeira. Ele não me quer mais. Uma vez que você começou a investigar, ele cortou todo o contato. Não atende minhas ligações. A empresa dele o demitiu hoje. Você fez isso? A empresa dele está se protegendo. Como qualquer organização inteligente faria. O pré-nupcial. Eu li. Todo ele desta vez. Eu não pego nada, pego? Não. Você não. A casa. Os carros. As poupanças. É tudo seu. Sempre foi. Você só não se deu ao trabalho de entender o que assinou. Ela olhou para mim. Eu cometi um erro terrível. Você cometeu vários. Mas o erro não foi o caso. O erro foi pensar que você era esperto o suficiente para jogar jogos com alguém que construiu um negócio do nada. Eu não cheguei aqui sendo ingênuo ou confiante. Eu nunca quis machucar sua empresa. Eu estava infeliz. E ele me fez sentir especial. Ele te fez sentir útil. Há uma diferença. Você era uma ferramenta para acessar as informações da minha empresa. Quando a ferramenta quebrou, ele descartou. Eu mereço isso. Sim. Você merece. Ela se levantou devagar. Eu assinei os papéis do divórcio esta manhã. Seu advogado deve tê-los agora. Bom. Há alguma coisa, alguma forma de consertar isso? Eu olhei para ela diretamente. Você me enviou uma mensagem me dizendo que não era minha posse e eu não deveria te ligar. Eu respeitei isso. Eu parei de ligar. Eu parei de me importar. E eu não vou começar de novo só porque você finalmente percebeu o que jogou fora. Então é isso. Isso foi no momento em que você apertou enviar naquela mensagem. Tudo desde então tem sido só papelada. Ela caminhou para a porta e parou. Pelo que vale, eu sinto muito. Sentir muito não retorna tempo roubado. Não desfaz traição. É só palavras que as pessoas dizem quando enfrentam consequências. Ela saiu sem outra palavra. 48 horas depois, Sterling Pharmaceuticals entregou a resposta deles. Ethan Sinclair foi demitido com causa. Sem indenização.
Eles admitiram vantagens competitivas ganhas através de canais impróprios e concordaram com remédios financeiros. Eles implementaram novos protocolos de ética e convidaram a auditoria de terceiros. Mais importante, eles forneceram documentação completa do esquema de Sinclair, incluindo registros de pagamento para Chloe e Mega. $20 cada, pagos através de empresas de fachada. Prova de conspiração. Laura sorriu quando viu os documentos. Isso é território de processo criminal. Por que fraude, conspiração, espionagem corporativa? Nós podemos destruir todos os 3 deles. Faça isso. David confirmou que Chloe e Mega já tinham contratado advogados baratos. Elas estavam tentando negociar acordos de imunidade, o que significava que testemunhariam contra Sinclair e possivelmente minha esposa. O advogado da minha esposa ligou para Patterson perguntando sobre exposição criminal potencial. Patterson disse a eles para esperar e ver o que os promotores decidissem. Eu não me senti vitorioso. Eu não me senti bravo. Eu não senti nada exceto satisfação de que um problema tinha sido identificado, contido e eliminado. Isso é o que você faz com ameaças. Você não debate elas. Você não negocia com elas. Você as remove. A investigação criminal se moveu mais rápido do que o esperado. Promotores federais amam casos com evidências claras e testemunhas dispostas. Chloe e Mega viraram contra todo mundo, Sinclair, minha esposa, até uma contra a outra, no momento em que entenderam a severidade das acusações que enfrentavam. Seus advogados negociaram acordos de imunidade em troca de testemunho. Elas forneceram e-mails, mensagens de texto, ligações gravadas, tudo documentando como Sinclair as recrutou, qual informação ele queria, quanto ele as pagou. O nome da minha esposa apareceu ao longo, não como uma mente mestra, mas como uma participante disposta que me perguntou perguntas em nome dele, que fotografou documentos quando eu deixei meu escritório em casa destrancado, que repetiu conversas sobre lançamentos de produtos e cronogramas da FDA. Ela alegou ignorância, disse que achava que era conversa de travesseiro inofensiva, que ela não entendia as implicações. Os promotores não compraram. Nem eu. Ethan Sinclair enfrentou as acusações mais sérias: fraude eletrônica, roubo de segredos comerciais, conspiração. Seu advogado tentou negociar, mas promotores tinham evidências demais. Ele estava olhando para tempo de prisão real, não só multas. Minha esposa enfrentou acusações menores como acessória, mas seu defensor público deixou claro que ela tinha 2 escolhas: se declarar culpada e esperar por liberdade condicional, ou ir a julgamento e arriscar encarceramento. Ela escolheu se declarar culpada. O dia da audiência de declaração dela, eu sentei no fundo da sala do tribunal, não por preocupação ou apego remanescente, puramente para testemunhar a conclusão deste capítulo. Ela ficou diante do juiz, sua voz tremendo enquanto admitia a conspiração para cometer espionagem corporativa. O juiz a sentenciou a 2 anos de liberdade condicional, 300 horas de serviço comunitário, e pagamentos de restituição para minha empresa. Ela olhou para trás para mim uma vez enquanto a deixavam sair. Eu não mostrei expressão. Não havia nada para expressar. Naquela noite, Marcos e eu jantamos no mesmo restaurante onde eu a confrontei semanas antes. Ele ergueu seu copo. Para protocolos de segurança e acordos pré-nupciais. Eu tilintava seu copo. Para ambos. A empresa está mais forte agora. A tentativa de brecha expôs vulnerabilidades que não sabíamos que tínhamos. Revestimento de prata. Todo ataque revela fraqueza. Pessoas inteligentes remendam os buracos em vez de fingir que eles não existem. Falando nisso, Sterling Pharmaceuticals entrou em contato. Eles querem discutir uma colaboração potencial. Eu ergui uma sobrancelha. Depois de tudo isso? Nova liderança. Eles limparam a casa depois do escândalo. Trouxeram executivos frescos que querem reparar o relacionamento. Aparentemente, eles estão impressionados pela nossa infraestrutura de segurança agora. Diga a eles que estamos abertos a discussões. Mas só depois de um período de resfriamento de 12 meses. E só se eles concordarem com supervisão ética conjunta. Marcos assentiu. Eu vou transmitir isso. Como você está se segurando, pessoalmente? Bem. Isso é tudo. Só bem. O que mais há? Um problema emergiu. Eu o abordei. A vida continua. A maioria das pessoas seria mais afetada por seu cônjuge cometendo espionagem corporativa. A maioria das pessoas toma decisões emocionais. Eu não tenho esse luxo. Ele me estudou por um momento. Sabe, quando você me contou pela primeira vez o que aconteceu, eu pensei que você estava sendo duro demais. Frio demais. Mas assistindo como você lidou com isso. Protegendo a empresa. Protegendo a si mesmo. Nunca vacilando. Eu entendo agora. Você não só reagiu. Você executou uma estratégia. Toda situação é estratégica se você a aborda corretamente.
casamento, negócio, conflitos. Eles todos seguem os mesmos princípios. Identifique objetivos. Avalie recursos. Elimine obstáculos. Alcance metas. E o componente emocional. Emoções são pontos de dados, não tomadores de decisão. Eu registrei raiva, traição, decepção. Eu processei esses sentimentos. Então eu segui em frente baseado em fatos e resultados ótimos. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que você não vai responder. Mas eu queria que você soubesse que eu entendo o que eu perdi. Você estava certo sobre tudo. Eu sinto muito. Eu mostrei a tela para Marcos. Eu devo responder? Você quer? Não. Então não. Eu deletei a mensagem e bloqueei o número. O garçom trouxe nossas entradas. Nós mudamos a conversa para planos de expansão. Novos pipelines de produtos. Oportunidades de mercado. O passado se tornou irrelevante em minutos. Essa é a coisa sobre seguir em frente. Você tem que realmente se mover. Você não pode arrastar os fracassos de ontem para as oportunidades de amanhã. 3 semanas depois, o divórcio foi finalizado. Eu recebi documentação mostrando que todos os ativos permaneceram sob meu controle. Ela recebeu confirmação de que seu nome foi removido de todas as contas, propriedades e associações legais comigo. David Thompson ligou para fechar seu relatório final. Sam Clare aceitou um acordo de culpa. 18 meses em prisão federal. Chloe e Megan completaram seus acordos de imunidade. Sua ex-esposa terminou sua admissão de liberdade condicional. Caso fechado em todas as frentes. Envie sua fatura final para a contabilidade. Já fiz. Prazer trabalhar com você de novo. Embora eu espere que não haja uma terceira vez. Não haverá. Eu atualizei mais do que só segurança da empresa. Depois de desligar, eu sentei no meu escritório olhando para a cidade. A mesma vista que eu tive na noite em que isso começou. Os mesmos prédios. As mesmas ruas. Nada mudou externamente. Mas internamente, eu eliminei uma vulnerabilidade. Fechei uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Removi alguém que me via como um recurso em vez de uma pessoa. Meu telefone tocou. Marcos. Reunião do conselho em 10 minutos. Pronto. A caminho. Eu peguei meu tablet e me dirigi para a sala de conferência. A empresa precisava da minha atenção. O mercado precisava do meu foco. O futuro precisava da minha energia. O passado podia cuidar de si mesmo. E se minha ex-esposa passasse o resto da vida se arrependendo de uma mensagem de texto que ela enviou em um momento de arrogância e manipulação, bem, aquilo era simplesmente a consequência natural de tomada de decisão pobre. Eu segui em frente no momento em que digitei minha resposta. Ela só não percebeu quão permanente aquele momento seria. 6 meses depois daquela mensagem, eu estava no lobby da nossa instalação recém-expandida. Cerimônia de corte de fita. Imprensa local. Oficiais da cidade. Membros do conselho. E investidores. A empresa farmacêutica tinha crescido 23%. Nós lançamos 2 novos produtos. Contratamos 40 novos empregados. Abrimos uma segunda instalação de pesquisa. A tentativa de sabotagem falhou tão completamente que se tornou um estudo de caso em segurança corporativa. Outras empresas nos contataram perguntando sobre nossos protocolos. Marcos deu discurso sobre inovação e impacto comunitário. Eu fiquei ao lado dele, escaneando a multidão. Políticos. Líderes de negócios. Cientistas. Pessoas que importavam. E então eu a vi. Ela estava parada na borda da multidão, parcialmente escondida atrás de uma coluna. Mais magra. Parecendo mais velha. Assistindo à cerimônia como um fantasma observando sua vida anterior. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. Ela virou e saiu rapidamente. Depois da cerimônia, eu encontrei filmagem de segurança mostrando quando ela chegou. Ela ficou lá por 20 minutos, só assistindo. Nunca se aproximando. Nunca tentando falar com ninguém. Quer que eu emita um aviso de invasão? O chefe de segurança perguntou. Não. Ela é inofensiva agora. Deixe ela assistir se quiser. Naquela noite, eu jantei com a equipe executiva. Nós celebramos a expansão, discutimos metas futuras, debatemos estratégias de mercado. Alguém mencionou o escândalo de meses atrás. Como parecia história antiga agora. Você lidou com aquela situação perfeitamente, Laura Jenkins disse. Ela se tornou nossa conselheira corporativa principal depois do caso.
A maioria das pessoas deixaria a emoção nublar seu julgamento. Você tratou como um problema de negócios e resolveu como um. Porque era isso que era. Um problema de negócios com um componente pessoal. Você não deixa o componente pessoal sobrepor o pensamento estratégico. Ainda assim, ela continuou, nem muitas pessoas podem compartimentalizar assim. Sua esposa te traiu, tentou destruir sua empresa, e você nunca vacilou. Ex-esposa. E ela não me traiu. Ela revelou quem ela realmente era. Há uma diferença. Traição implica que eu fui enganado. Eu não fui. Eu só finalmente tive prova do que eu suspeitava. Meu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Eu quase não chequei, mas algo me fez olhar. Eu vi o anúncio de expansão. Parabéns. Você merece todo o sucesso. Eu espero que algum dia você possa me perdoar. Eu mostrei a mensagem para Marcos. O que você acha? Eu acho que ela finalmente entende o que perdeu. Entender e merecer perdão não são a mesma coisa. Eu digitei uma resposta, então deletei. Digitei outra, deletei também. Finalmente, eu guardei o telefone sem responder. Algumas mensagens não merecem respostas. Na manhã seguinte, eu estava revisando projeções trimestrais quando Patterson ligou. A liberdade condicional da sua ex-esposa foi completada com sucesso. Ela está fora de supervisão a partir de ontem. Bom para ela. Há mais. Ela aparentemente se mudou para fora do estado. O advogado dela me contatou perguntando se você tinha alguma objeção a ela deixando a jurisdição. Eu disse a ele que o divórcio era final e você não tinha mais interesse nos paradeiros dela. Correto. Ele também mencionou que ela está em terapia, tentando reconstruir a vida dela. Pensei que você gostaria de saber. Eu não, mas obrigado pela atualização. Entendido. Isso fecha o arquivo permanentemente então. Depois de desligar, eu puxei a mensagem que ela enviou no dia em que isso começou. Aqui mudou tudo. Eu não sou sua posse. Eu vou chegar em casa tarde esta noite. Não me ligue. E minha resposta. Eu não sou mais seu marido. Não volte. 10 palavras que acabaram um casamento. 67 chamadas perdidas que foram ignoradas. Semanas de investigação que expuseram uma conspiração. Meses de procedimentos legais que resultaram em condenações. Tudo porque ela pensou que estava estabelecendo dominância com uma mensagem de texto. Eu deletei toda a thread de conversa e esvaziei a pasta de lixo. Naquela tarde, eu almocei com David Thompson. Ele se tornou um amigo além do seu papel profissional. Você parece mais leve, ele observou. Mais leve. Menos sobrecarregado. Como se você finalmente fechasse uma porta que estava emperrada aberta. Talvez. Ou talvez eu só esteja focado no que importa agora em vez do que importava antes. A empresa está prosperando. Isso deve se sentir bem. Se sente. Mas não porque eu provei algo ou venci alguma competição. Se sente bem porque estamos fazendo trabalho significativo. Criando produtos que ajudam pessoas. Construindo algo que dura. E pessoalmente, eu considerei a pergunta. Pessoalmente, eu aprendi que proteger o que você constrói é mais importante do que lamentar o que você perde. Ela nunca foi parte do que eu construí. Ela era adjacente a isso. Quando ela saiu, nada estrutural mudou. Essa é uma forma solitária de ver casamento. É uma forma honesta de ver aquele casamento em particular. Talvez algum dia haja um diferente. Com alguém que vê parceria como construir juntos. Não acessar o que já foi construído. Justo o suficiente. Nós terminamos o almoço e fomos para caminhos separados. Eu retornei ao escritório. Mergulhei no trabalho. Perdi a noção do tempo até Marcos bater na minha porta às 7 horas. Vá para casa. A empresa vai sobreviver sem você por 12 horas. Eu sei. Só terminando a revisão de conformidade. Pode esperar. Você está aqui desde as 6 esta manhã. Ele estava certo. Eu reuni minhas coisas e me dirigi para o meu carro. A casa estava quieta quando eu cheguei em casa. Exatamente como eu gostava. Sem drama. Sem complicações. Sem agendas escondidas. Eu fiz jantar. Revisei alguns documentos. Assisti cobertura de notícias da nossa expansão. Noite normal. Noite produtiva. Meu telefone vibrou uma última vez. Mesmo número desconhecido de antes. Eu sei que você não vai responder. Eu só queria dizer que espero que você encontre alguém que te mereça. Alguém que vê o que eu não pude ver. Adeus. Eu li 2 vezes. Então eu bloqueei o número permanentemente.
Não por raiva. Não por amargura. Simplesmente porque aquele capítulo estava fechado. E reabri-lo não servia a nenhum propósito. Ela enviou uma mensagem 6 meses atrás declarando independência de ser minha posse. Eu respondi concedendo exatamente o que ela pediu. A ausência completa e total da minha vida. Ela só não percebeu que era isso que ela estava realmente pedindo. Algumas lições custam tudo para aprender. Isso não era mais problema meu. Tenho certeza que você vai gostar. Sinta-se à vontade para clicar neles. Eu estarei te esperando na próxima história. Vejo você em breve.